Boa tarde. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 19957-011-669/2017-11, de que é relator o diretor Otto Lobo. Começo registrando que hoje temos aqui na CVM um grupo de alunos da FGV, da professora Ana Weber. Sejam bem-vindos. A presença de vocês, como disse, muito nos honra nessa casa. A pedido também, eu inicio então uma breve autodescrição. Eu sou mulher, branca, cabelos escuros, cabelos pretos, hoje pretos, eles na verdade são grisalhos, na altura do ombro, uso óculos, tenho óculos olhos escuros também, estou vestindo uma camisa branca e preta estampada e um casaquinho preto. Eu vou pedir aos demais membros deste colegiado que também façam sua autodescrição. Diretor Otto. Boa tarde a todos. Também quero aqui registrar a satisfação e a honra de receber aqui a Fundação Getúlio Vargas hoje. Sou professor da casa, era professor de PH por 10 anos, então fui muito feliz de ver todos os alunos aqui. Cumprimento a professora Ana, que está aqui hoje. Eu tenho 1,80 de altura, calvo, terno azul, camisa branca e estou sentado ao lado da diretora Flávia. E agora eu vou passar a palavra para o nosso colega que não está aqui no Rio, está em São Paulo, mas que eu acho que vai fazer a descrição também, que é o diretor Ancione. Obrigado, diretor Otto. Pessoal, boa tarde, parabéns por essa iniciativa, sejam bem-vindos. Eu estou participando de São Paulo, então estou aparecendo aí na tela. Eu estou sentado, terno cinza escuro, a camisa e a gravata na tela parecem quase brancas, mas são rosa. Eu tenho a pele clara e cabelo escuro e é isso, estou com o laptop na frente, então sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada, diretora Ancione. Como dito, hoje presidirei essa sessão de julgamento em razão do impedimento do presidente da CVM, João Pedro Nascimento, para atuar nesse processo. Registro que nos termos da deliberação CVM 45, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da Resolução 45. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM, a doutora Daniele Barbosa, a quem também dou as boas-vindas. São acusados no presente processo Luiz Fernando Costa Estima e Estima Par Investimentos e Participações, aqui representados pelo Dr. Juliano Fonseca Chidiac, Arb Rio Incorporações Imobiliárias e Daniel Birman, aqui representados pelo Dr. Marcos Henriques, e Companhia Brasileira de Cartuchos e Fábio Luiz Munhoz Mazar, aqui representados pela doutora Maria Lúcia Candidiano. Tendo em vista que o relatório do processo foi devidamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo, observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do diretor Otto Lobo. Vou passar então aqui a palavra aos advogados dos defendentes para que façam sua sustentação oral. Lembrando que o prazo é de 15 minutos, mas como representam mais de um acusado, podem fazer uso de 15 minutos adicionais na medida que entendam necessário. Entendo que a ordem pactuada inicia com a sustentação oral do Dr. Juliano Chidiac. Senhora presidente de exercício, senhor relator, senhor diretor, senhora procuradora, seguindo a solicitação, caso nós tenhamos alguém com questões mais, eu sou um homem de 53
3 anos. Eu uso barba, eu estou de terno cinza, uma gravata mesclada em vermelho e azul, com característica principal ter uma sobrancelha só. Isso me caracteriza bastante fortemente. Eu estou aqui representando e falando em nome dos doutores Luiz Fernando Estima, do senhor Luiz Fernando Estima e da Estima Par Investimentos Participações. Quero parabenizar a professora Ana, que eu não havia aí, para a professora Ana. Professora Ana, parabéns. O privilégio dos alunos terem uma professora desse naipe, dessa qualidade. A minha sustentação oral, acho que eu vou frustrar um pouco os alunos, não será muito extensa, que é uma característica que essa casa tem, que a CVM tem, histórica, e esse colegiado honra isso com um grande louvor, é o amplo direito de defesa. Né? Então, esse colegiado, tradicionalmente, será que é o meu telefone está dando esse... Enfim, então, nós já usamos das oportunidades que esse colegiado nos dá de apresentar os nossos argumentos, além de argumentos escritos em despachos. Então, eu serei bem breve. Na verdade, os clientes que aqui represento, o senhor Luiz Fernando Estima responde por 2 acusações. Primeiramente, uma acusação de infração ao item 2C da Instrução CVM 8, vigente à época. Trata-se de um caso curioso, que o meu cliente responde por um ilícito impossível. Ele é acusado de ter, de alguma forma, engendrado um procedimento para vender o que ele não tinha por meio de um procedimento sobre o qual ele não tinha controle. É disso que nós estamos falando. Parece por isso que 2 áreas técnicas dessa autarquia examinaram a questão e concluíram que não havia acusação a ser formulada. Apenas uma 3ª área técnica que examinou a questão resolveu formular a acusação. A acusação formulada é de que ele teria, de alguma forma, deixado de atender às regras de oferta pública para ações, no caso de alienação de controle, por meio de um procedimento eu não consigo encontrar uma outra palavra inventado pela acusação, porque descreve, a acusação entende que, com base em algumas gravações que tratam a respeito de negociação com ativos e líquidos, que são absolutamente naturais e comuns, negociações com ativos e líquidos e negociações com esses divulgadas no mercado, existiram conversas entre corretores com a finalidade de realizar a alienação de algumas ações, que levou a que a CVC, aqui presente, ao final de toda essa discussão, tivesse adquirido 17% da companhia, sendo que parece que metade, um pouco menos, não, metade disso de uma companhia chamada Estima Par, que não está acusada desse ilícito em particular. Por que eu digo que isso é impossível? Porque a acusação é de que Estima e Estima Par teriam vendido um controle que eles não detinham, eles detinham 44% da companhia, e o controle efetivo apenas foi transferido após um aumento de capital. Um aumento de capital esse que foi a única razão pela qual, ao final de toda a operação, em função da CVC haver subscrito as sobras, ou seja, haver se comprometido a adquirir as ações que não fossem adquiridas pelos demais acionistas, a companhia CVC se tornou controladora da companhia. Bastava que qualquer um acionista, entre aqueles que reclamaram da operação perante essa autarquia, tivesse subscrito a sua parte do capital, nem mesmo os sobras, esse controle não teria acontecido.
Então, não havia como os meus clientes saberem que o resultado da operação seria uma transferência de controle. Por isso que eu digo que não só o ilícito em que meus clientes são acusados é um ilícito impossível, como o método que eles teriam usado para cometer esse ilícito era absolutamente fora do seu controle. Então, dito isso, não se trata, na minha opinião, das melhores acusações que vieram da excepcional área técnica que compõe essa autarquia. Não vou entrar aqui nos detalhes, não só por meio da defesa, de memorial, dos despachos, eu acho que já sumarizei os pontos mais importantes. Talvez a única coisa que eu vou acrescentar aí é que, se a própria área técnica se teve uma dificuldade, porque inicialmente acusava, dizia que o aumento de capital era desnecessário, quando a defesa mostrou que que o colegiado dessa autarquia, o honradíssimo e saudosíssimo Dr. Leonardo Cantidiano, por meio de parecer, já haviam analisado a operação e caracterizado e concluído que o aumento de capital era absolutamente necessário. E os fatos mostraram que eles estavam corretos. A companhia precisou de sucessivos, é uma companhia com patrimônio negativo, cobrantes quebrados, sucessivos aumentos de capital foram necessários, não só esses, para que a companhia se tornasse hoje uma companhia lucrativa, que continua pagando seus tributos, mantendo seus funcionários, tivesse ocorrido aquilo que a técnica imaginava, que era de necessidade de aumento de capital, a companhia teria falido. Na sua manifestação complementar, a técnica disse que nunca tinha dito que o aumento de capital era desnecessário, disse apenas que o aumento de capital foi finalizado de modo irregular, mas a verdade é que, sendo o aumento de capital necessário, todo o resto cai por terra nessa discussão aqui. Então, com relação à instrução 8, eu acho que não há nada a dizer. Além disso, existe uma segunda acusação, agora não só de Fernando Costa Estima, mas também de Estima Par, que é a acusação de infração ao artigo 115 da lei, por fatos que são absolutamente não relacionados a esse ano, que estão no mesmo processo. Então, vamos lá. O senhor Luiz Fernando Estima e Estima Par votaram numa assembleia a respeito da ação de responsabilidade contra administradores da companhia, e esse voto aconteceu no mesmo período, mas em relação a fatos que não guardam relação com o aumento de capital. Muito bem. Não importa o que fatos são esses, a acusação é que eles não poderiam ter votado. E aqui, nesse caso, eu não vou aqui fazer uma defesa do conflito material versus conflito formal. Conhecida a posição dos 3 julgadores aqui presentes a respeito dessa questão, não vou gastar aqui o tempo desse colegiado dizendo as razões pelas quais eu entendo que o conflito deva ser seguido com os princípios, devem ser seguidos os princípios do conflito material. Mas, nesse caso, há uma particularidade que o senhor Luiz Fernando Estima e a Estima Par já foram julgados por isso. Na mesma assembleia, ou na verdade, numa assembleia anterior a essa, tratando dos mesmos fatos também, eles votaram no sentido de suspender a assembleia por uma série de razões, e o colegiado dessa autarquia decidiu que eles não poderiam ter votado. Essa foi a decisão na época. Decisão essa revertida recentemente no precedente dessa casa, que tem poucas semanas. Mas, independentemente disso, o próprio colegiado da época, reconhecendo que nós estávamos diante de uma situação de erro de direito, entendeu que não havia clareza em relação a essa matéria na lei, não havia clareza nos precedentes da autarquia, então disse que ele não poderia ter votado, mas não condenou por causa do que vigia nas discussões da época. Pois bem, algumas semanas depois foi realizada esta outra assembleia. Nesta outra assembleia, o senhor Luiz Fernando Estima e Estima Par receberam um comando, se há legalidade de tratar isso como comando ou não, isso é uma outra discussão, mas enfim, receberam um comando da SEP
no sentido de que eles não deveriam votar na ação de responsabilidade em relação a si próprios. E o senhor Luiz Fernando Estima e Estima Pai atenderam o comando da SEB e não votaram em relação a si próprios. Votaram apenas em relação aos demais administradores da companhia. Vejam que interessante, doutora Flávia. Eles agiram exatamente como a monarquia determinou. Não vote em relação a si próprio. E aí, assim ele fez. Não votou em relação a si próprio, votou em relação a todos os demais administradores, baseado num parecer que assim orientava o professor Zé Alexandre Tavares Guerreiro, e o fez incluindo o seu sobrinho, que era um dos membros do conselho, um dos integrantes da administração, que também estava ali presente. Então, seja porque ele não votou em relação a si próprio, seja porque ele recebeu uma orientação na área técnica da autarquia sobre como ele deveria ter votado, e assim ele votou, seja pela questão do erro de direito que foi discutido num precedente que tratava dos mesmos fatos na mesma época quando o precedente ainda não existia, ouso sustentar que mesmo aqueles que sustentam a questão do conflito formal teriam razões de sobra no caso desse processo para não condenar nem o senhor Luiz Fernando Estima e nem a Estima Pai em razão dessas circunstâncias e fatos que eu aqui contei. Muito obrigado, acabei estendendo ainda mais do que eu devia, mas, enfim, afinal eram duas acusações. Muito obrigado. Obrigada, doutor Juliano. Aceitamos a palavra, a doutora Maria Lúcia Cantidiano, para que faça a sustentação oral com relação aos seus representados. Posso falar? Eu não bebi, então pode beber. Eu já não bebi pensando que você ia querer beber. Sempre muito gentil. Boa tarde, senhora diretora, presidente em exercício dessa sessão, senhor diretor relator, senhor diretor, senhora procuradora, colegas aqui presentes, é uma alegria mesmo, eu endosso o que o Juliano disse, belíssima iniciativa de uma brilhante professora, que é a professora Ana, de trazer os jovens para ver ao vivo e a cores como se passa uma sessão de julgamento. É uma alegria mesmo e é um estímulo enorme. Bom, passando à defesa, e também como o doutor Juliano, procurarei ser muito breve, porque realmente estamos aqui dividindo o tempo. Nós atuamos para, basicamente, Companhia Brasileira de Cartuchos, CBC, e Fábio Luiz Munhoz Mazaro, que é diretor-presidente da CBC. A primeira acusação é só a CBC por ter adquirido controle da Postas Taurus S.A. sem ativar as medidas protetivas dos minoritários, basicamente o artigo 254-A da Lei da Sociedade por Ações, que determina oferta pública nas situações de alienação de controle. E a própria CBC e o senhor Fábio Mazaro pela atuação em operação fraudulenta consistente, vamos dizer, em atuar mediante ardil artifício de forma maliciosa, ludibriar o mercado para obter vantagem. Isso porque teriam acontecido algumas ações, compras de ações no mercado de bolsa e que teria havido esse suposto conluio, porque haveria, no entender da acusação, a junção deles permitiria essa assunção do controle, o que não é verdade. Então, primeiro eu vou falar muito rapidamente do controle, o doutor Juliano já falou, e falou, até conhece muito mais os fatos, é que o senhor Luiz Estima Par, por força de uma reestruturação societária ocorrida em 2011, tinham visto a sua participação cair em conjunto 43,8. Portanto, vamos dizer, eu até vou inverter um pouco a ordem para variar, vou falar um pouco da suposta operação fraudulenta, porque se ele tinha em conjunto com a Estima Par 43,8, considerando que a ARP tinha 1,9 e que CBC teria adquirido um pouco antes 2,7,
essa soma nunca chega ao controle. Então isso me parece assim, já refutar, porque esse suposto conluio, vamos dizer, é uma matemática ineficiente, porque a soma deles, seja as ações nas mãos de um dos três, nunca perfaz o controle. E a gente viu que o controle foi substancial na aprovação do aumento de capital. Então, voltando, quer dizer, CBC tinha um certo olhar sobre Taurus, elas têm atividades complementares e, vamos dizer, interessaria a CBC que Taurus pudesse continuar. Mas nada, vamos dizer, teria chamado a atenção de CBC até que foi publicado o fato relevante, 14 de abril, em que havia convocação da Assembleia Geral para deliberar o aumento de capital no âmbito de Forjas Taurus, e então o CBC viu uma oportunidade de talvez participar. Para isso foi adquirir ações em bolsa. Havia, nessa mesma data, houve outra informação importante sobre o estima, dizia que venderia 1.200.000 ações a um determinado período de tempo e que ele atuaria pela Itaú Corretora. Uma informação pública para todo o mercado, disseminada. Então a CBC contrata uma sociedade corretora que vai procurar Itaú para comprar. E isso é legitimíssimo. Um exemplo que me acorde é quando a companhia aberta vai recomprar ações, ela informa as sociedades corretoras por meio das quais ela opera exatamente o que aqueles interessados possam procurar. Além do mais, no caso dessa, e vamos falar da primeira operação, que seria essa de 1.200.000 ações de emissão de Taurus, de fato a CBC procura a corretora Itaú, que estaria atuando para o Sr. Luiz Estima, mas como as ações não eram dotadas de liquidez, elas eram submetidas a leilão. E nesse leilão, como acontece, como é impossível o direcionamento seletivo, porque é do sistema do mercado, ele vai privilegiar e dar o match naquela melhor oferta para o vendedor, o CBC adquire de outro acionista. Portanto, aqui 1.200.000 ações não foram adquiridas pela CBC, quer dizer, foram adquiridas pela CBC, mas não de Luiz Estima. Eles acabam comprando uma pequeníssima quantidade de Luiz Estima, mas não foi o maior. Depois, mais adiante, por meio de um comunicado ao mercado, Luiz Estima informa que vai vender mais um pouco e essas ações a CBC consegue comprar de novo em leilão, observadas todas as regras de bolsa, e passa a deter, então, 2,7. Quer dizer, passa um pouquinho mais, porque essas 3.800 já representavam 7%. Ele tinha mais 1 milhão que ele tinha comprado de 1.200.000 de um terceiro, ele ali já teria alguma coisa como uns 8%. Então, isso é antes de começar o aumento de capital. No aumento de capital, ele exerce o direito de preferência, ele comprou um pouquinho mais do mercado até chegar o período de exercício de direito de preferência, ele avisa o CAD, é muito importante, como são atividades complementares, ele avisa o CAD e diz, olha, eu acredito que só compre 18%, e, enfim, subscreve a preferência na participação, correspondendo à participação percentual que ele detinha, e a primeira parte do aumento mostrou que mais aproximadamente 2/3 das ações ordinárias e 2/3 das ações preferenciais não tinham sido subscritas. Vai a primeira rodada de sobras, ele então quer insistir, porque gostaria de ter mais, e ele avisa, a cada compra que a CBC faz, é avisado ao mercado de que a companhia estaria disposta a comprar mais, e tensionava a interferir na administração, ou pelo menos participar da administração. E, na verdade, a assunção do controle acontece somente na segunda rodada de sobras e, para surpresa de CBC, que não imaginava, porque, como bem disse o Dr. Julián, tem um imponderável, ou seja, o não exercício do direito de preferência por parte dos acionistas titulares. Quer dizer, isso é inimaginável, aconteceu e caracteriza inegavelmente uma aquisição originária, que já tem entendimento da doutrina e da própria CVM
de que não enseja oferta pública. Então, não foi adquirido de forma derivada controle que não existia, e com relação à operação fraudulenta, cujos elementos precisam ser devidamente preenchidos, o tipo penal precisa do seu preenchimento na inteireza, esse ônus, vamos dizer, probatório, a CVM não se desincumbiu, ela entendeu que poderia haver ali um conluio para que eles, atuando em conjunto, pudessem vir a deter o controle. Como eu já disse, matematicamente impossível, mesmo que, primeiro, quando o Socruz Estima vende e compra CDC, então ele já não detém. Mas vamos admitir que os 43,8 somado a 1,9 e 2,7 da CDC naquele momento, das operações em bolsa, não permitiria atingir o controle. Então, quer dizer, nós queremos aqui de novo exortar a correta atuação dos nossos clientes, pedir a absolvição dessa acusação, porque de fato nem o controle foi originário a ensejar essas tais medidas protetivas, como também não se verificou a realização de uma operação fraudulenta. Muito obrigado. Obrigada, doutora Maria Lúcia. Passo então a palavra ao doutor Marcos Henriques, para que faça a sustentação em nome dos seus clientes. Boa tarde, senhora presidente da sessão, diretora Flávia, diretor relator, Otto, diretor João Acioles, ilustre procuradora, os demais presentes, também parabenizo a minha colega Ana pela brilhante iniciativa de trazer os alunos. Antes de iniciar a sustentação, também vou fazer a inscrição que foi pedida inicialmente. Sou homem, branco, cabelos grisalhos. Hoje em dia já posso falar grisalhos também, doutora Flávia. Uso óculos, estou com terno preto, camisa branca, com xadrez azul e uma gravata azul. Estou passando aqui a sustentação. Eu também não vou me estender muito nessa sustentação, para benefício do tempo de todos. Acho que os principais argumentos da acusação que são comuns aos acusados já foram brilhantemente defendidos pelo doutor Juliano, a doutora Maria Lúcia, e também já tivemos a oportunidade de falar com os diretores e apresentar os memoriais e as defesas. Eu estou representando aqui nesse processo a Arbe Rio Incorporações Imobiliárias, o senhor Daniel Birman, que era a pessoa autorizada a dar ordens de negociação em bolsa em nome da Arbe Rio. Então, gostaria de, primeiramente, ressaltar alguns pontos específicos da atuação da Arbe Rio e o que levou à sua acusação. Como a doutora Maria Lúcia falou, antes do aumento de capital, que foi proposto pelo senhor Luiz Estima, a Arbe Rio já era detentora de uma participação de 1,9% do capital da Taurus, eram 932 mil ações, e basicamente a acusação que foi formulada contra a Arbe Rio e, consequentemente, Daniel Birman, decorreu do fato dela ter alienado essas ações em operações em bolsa, na BNF Bovespa, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2014, sendo que a maior parte dessas ações alienadas pela CVC, ou pela Arbe Rio, foram adquiridas pela CVC. Arbe Rio e CVC, isso não é sempre foi admitido, nunca foi escondido no processo, eram partes relacionadas, eram submetidas ao controle comum. Arbe Rio, na verdade, poderia até ter alienado essas ações para a CVC por meio de operações privadas, mas, por razões de agilidade no processamento dessas operações, à época a Arbe optou por fazer operações de bolsa alienando essas ações.
E foram operações de bolsa sujeitas a todas as regras aplicáveis às operações de bolsa, sujeitas a interferência de terceiros, portanto, operações realizadas a preço de mercado e operações, então, efetivas, verdadeiras. Tanto isso é verdade que houve interferência de terceiros na operação. A ABRI vendeu 932 mil ações, das quais 927 acabaram sendo adquiridas pela CVC, o que era normal, porque a CVC, como a doutora Maria Lúcia falou, tinha interesse estratégico em adquirir ações de Taurus e era a principal compradora do mercado. Como o doutor Juliano falou, as ações não tinham muita liquidez, então era normal que ela figurasse como compradora da maior parte dessas operações, mas uma parte menor dessas ações também foram alienadas a terceiros que interferiram na operação, como em qualquer operação de bolsa. Então, a meu ver, isso prova que assim, não faz sentido, a nosso ver, ao ver a defesa, a acusação de alguém como a AMI por suposta prática de operação fraudulenta, porque vendeu uma quantidade de ações de uma companhia aberta que detinha em operações de bolsa, sujeitas a todas as regras de bolsa e em que houve realmente interferência de terceiros. Além desse ponto específico sobre a ABRIO e as operações em que a levaram a figurar nesse processo como acusada, como foi falado pelo Dr. Juliano, doutora Maria Lúcia, a acusação alega a existência de um suposto conluio entre as partes para viabilizar, digamos assim, a transferência do controle de Taurus para a CVC. Mas, na verdade, não há nos autos nenhuma prova da existência desse suposto conluio. A acusação elenca alguns pontos como supostos indícios da existência desse conluio que são absolutamente frágeis e de forma alguma indicam a existência desse conluio. Mesmo as gravações em que se baseia a acusação são gravações de conversas absolutamente normais e que não provam qualquer indício de operação fraudulenta ou desse suposto conluio. Ainda mais considerando que no caso de CVC e a ABRIO eram empresas, como eu falei, relacionadas e sujeitas ao mesmo controle. Mas sobre esses supostos indícios elencados pela acusação, eu gostaria de destacar 3 pontos para finalizar essa minha breve sustentação oral, que, a meu ver, provam de forma inequívoca a fragilidade e a inconsistência da acusação. Primeiro, se o conluio era para viabilizar a transferência de controle sem a realização da UPA do 254A, esse conluio não faria sentido porque, como já foi dito anteriormente, Luiz Estima não tinha o controle da Taurus. Os próprios formulários de referência da companhia indicavam que ele não era controlador, que a companhia não tinha um acionista controlador definido. Ele não indicava a maioria dos membros do Conselho de Administração, tanto que a proposta de aumento de capital dele foi rejeitada pela maioria dos membros do Conselho de Administração. Então, não haveria necessidade, em hipótese alguma, de realização de OPA, porque o Estima não tinha como alienar o controle. O que houve, como já foi falado, foi uma aquisição originária de controle decorrente da subscrição de sobras das ações no aumento de capital. O segundo ponto, também já foi mencionado anteriormente, é que não faria sentido a existência desse conluio, porque as partes desse imaginado conluio pela acusação não tinham como controlar o resultado da operação. Como já foi falado, bastaria que um ou dois outros acionistas
de Taurus exercesse o direito de preferência, para que, no final da operação, o CVC não se tornasse a controladora de Taurus. Então, a assunção do controle de Taurus pela CVC não decorreu de nenhum conluio. Na verdade, decorreu do simples fato de que os demais acionistas não exerceram direito de preferência e CVC exerceu o direito de preferência e exerceu as sobras. Então, novamente, foi uma aquisição originária de controle que, conforme reconhece a doutrina, os precedentes dessa CVM, não dá ensejo à realização da oferta pública do 254A. E, por fim, um terceiro ponto é que Luiz Estima, na verdade, analisando os fatos do processo, verifica que Luiz Estima, na verdade, foi o único acionista de Taurus que exerceu o direito de preferência em um montante relevante. Ora, se houvesse um conluio para transferir o controle de CVC entre Luiz Estima, de Taurus, entre Luiz Estima e CVC, não faria sentido que Luiz Estima exercesse seu direito de preferência, na medida em que isso dificultaria, assim, o atingimento do resultado desse suposto conluio. Então, esses elementos, a nosso ver, comprovam de forma irrefutável a improcedência da acusação, ainda mais tratando de uma acusação de prática de operação fraudulenta, que requeriria uma prova absolutamente robusta e irrefutável que não há nos autos. Então, por todas essas razões, senhores membros do colegiado, e considerando que já foi exposto anteriormente na defesa, nós confiamos na absolvição dos clientes que eu represento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Eu pergunto à Procuradoria se tem algum pronunciamento a fazer. Boa tarde. Bom, apenas sabendo que a acusação reuniu os elementos de autoria e materialidade, efetuando a descrição detalhada da conduta dos acusados, tendo sido as infrações assinaladas e enquadradas nos dispositivos legais pertinentes. Mas reitero o parecer 253 de 2019, relato pela Procuradoria, o assinalou observância dos artigos 5º, 6º e 13 da Instrução 619, 307 de 2019, vigente à época. Obrigada. Obrigada, doutora Daniele. Eu pergunto então à defesa se querem fazer. Não, só presidente. Bom, passo então a palavra ao diretor relator Otto Lobo para a leitura de seu voto. Obrigado, presidente. Também, muito boa tarde a todos. Eu quero me alinhar a todos que já fizeram referência à professora Ana Weber, que está aqui hoje com os alunos da FPB de Direito do Rio. Eu sou professor da casa, fui professor integral durante 10 anos, então acho uma excelente iniciativa, que voltem sempre, que venham aqui a CVM. Inclusive, a CVM vai abrir concurso logo e participem da CVM, venham até a CVM, se interessem por participar e, se possível, participem do concurso também, que vai abrir ainda. Cumprimento os advogados que aqui estão, a doutora Maria Lúcia, que esteve aqui, que sustentou, o professor Juliano Chediak, o doutor Marcos Henrique, o doutor Júlio também está aqui. Vou pedir licença para só falar um parágrafo sobre o relatório, só para situar os alunos que estão aqui, mas eu vou direto no voto. Conforme foi descrito em maior detalhe no relatório, a acusação entendeu que Luiz Estima, Armi e Daniel Birman, na qualidade de responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações em nome de Armi, CDC e Fábio Mazaro, na qualidade de diretor financeiro responsável por transmitir as ordens de compra e venda de ações em nome da CDC, agiram em conluio para transferir o agregado poder de controle
da Taurus para a CVC através de operações de compra e de venda de ações da companhia. Também cumprimento, esqueci, mas eu aqui faço a ressalva que eu também cumprimento a nossa nova representante da AGIL. Agir em conluio para transferir o legado poder de controle da Taurus para a CVC através de operações de compra e de venda de ações da companhia da BMF Bovespa, de modo a aparentar que teria ocorrido uma aquisição originária de controle por esta, a fim de evitar disparar medidas protetivas previstas pelo Estatuto Social da Companhia e a obrigação de realizar OPA, nos termos do artigo 254A da Lei das SA. A SPF se imputou ainda a violação ao artigo 115 da Lei das SA por Luiz Estima e Estima Par, por terem votado na AGE 19.212 de 2014 da Taurus, pela rejeição da propositura de ação de responsabilidade, artigo 159 da Lei da SA, em face de FJSA sob Luiz Estima. Sem questões preliminares a serem enfrentadas, passo a análise das infrações imputadas aos acusados. Primeira imputação, operação fraudulenta, Instituição CVM 0879, item 2, letra C. Conforme disposto acima, a acusação imputou a Luiz Estima, Arne Rio, Daniel Birman, CDC e Fábio Mazaro a prática de operação fraudulenta tipificada na Instrução CVM número 0879, item 2C, não vigente. O referido ilícito de conceituação aberta consiste em operação, abre aspas, em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiro, fecha aspas. Essa autarquia possui um entendimento consolidado no sentido de que, para a caracterização de operação fraudulenta, são necessários os seguintes elementos. Primeiro elemento, utilização de artigo ou artifício. Segundo elemento, a indução ou manutenção de terceiros em erro. E terceiro elemento, a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros. Ademais, tratando-se de ilícito previsto na Instrução CVM 0879, existe também a presença de 4, conduta dolosa, conforme entendimento firmado pelo colegiado da CVM. No presente caso, a utilização de artifício consistiria, segundo a tese acusatória, na realização de negócios com ações da Taurus, em que Luiz Estima, Arne Rio e Daniel Birman teriam direcionado a venda as ações de sua titularidade para a CVC, que através de Fábio Mazaro as teria adquirido na Bolsa de Valores, de modo a conferir uma falsa aparência de aquisição originária de controle da companhia, sem a necessidade de realização de OPA, consoante previsto no 254A da Lei das SA e no Estatuto Social da Taurus. Ou seja, a referida operação teria como objetivo a assunção do poder de controle da Taurus CVC, sem ativar as garantias protetivas aos acionistas minoritários, induzindo tais acionistas em erro quanto à suposta transferência do poder de controle e proporcionando à CVC uma economia na ordem de 165 milhões de reais com a não realização da OPA. A acusação parte da premissa, portanto, de que Luiz Estima, direta e indiretamente, direta e indiretamente, através de Estima Par, Arne e Daniel Birman, detinham o poder de controle da Taurus. O artigo 116 da Lei das SA define acionista controlador como uma pessoa ou grupo de pessoas vinculadas para acordo de voto ou sob controle comum, que cumulativa e permanentemente detém a maioria dos votos das deliberações da Assembleia Geral, 2, o poder de eleger a maioria dos administradores e 3, o uso efetivo do poder de controle para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento das obras da companhia. O poder de controle divide-se em 4 tipos: majoritário, minoritário, gerencial e externo. O controle majoritário é configurado quando o acionista ou grupo de acionistas organizados por um acordo de controle possui mais de 50% das ações votantes de uma companhia. Os controles minoritário e gerencial derivam da existência de uma dispersão acionária, de modo que no minoritário, um acionista ou grupo obtém tal poder diretivo com menos de 50% das ações que o diretivo voto, enquanto no gerencial não há um acionista ou grupo de acionistas capazes de influir na administração da companhia, de modo que a direção da empresa é determinada pelos administradores e não pelos acionistas.
O controle externo, por sua vez, é configurado quando o terceiro não acionista dita os rumos empresariais, o que ocorre geralmente quando a sociedade está em grave crise financeira. A meu ver, não há elementos suficientes a evidenciar que os referidos acusados detinham o poder de controle da companhia. Restou incontroverso que, após a reestruturação societária da Taurus em 2011, a participação acionária de Luiz Estima, direta e indiretamente, através da Estima Par, passou de 94,1% para 43,8% do capital social do voltaico da companhia, de modo que não detinha a maioria de votos nas deliberações de Assembleia Geral. Os Estima também não possuía o poder de eleger a maioria dos administradores. Afinal, na reunião do Conselho de Administração da Taurus de 10 de 4 de 2014, em que Luiz Estima propôs o aumento de capital da companhia, sua proposta foi rejeitada, fato que evidencia que o referido acusado não detinha também o poder de eleger a maioria dos administradores. Com efeito, o formulário de referência da Taurus de 2013 já apontava a inexistência de acionista controlador. Eu não vou ler aqui todo o formulário de referência, mas é o que constava em 2013 e 2014, que foi, inclusive, recebido aqui na CVM, consta dos documentos aqui da casa. Ademais, verifica-se que CDC e ABI votaram pelo ajuizamento de ação de responsabilidade de Luiz Estima, na AGL 19/12/2014, o que também evidencia uma ausência de alinhamento entre os acusados. Ainda que Luiz Estima, ABI e CDC tenham acumulado conjuntamente 52,7% do capital social do estatal durante alguns poucos dias antes da AGL de 29/4/2014, não há que se falar em bloco de controle tácito, abre e fecha aspas, uma vez que não restou comprovada a existência dos requisitos caracterizadores do poder de controle de fato, indicados no item 11 acima. Não desconsidero que as gravações telefônicas prescritas pela acusação evidenciam a tentativa dos referidos acusados de direcionar as ações rendidas por Luiz Estima, Estima Par e ABI ou a CDC. No entanto, entendo que tais esforços não são suficientes por si só a caracterizar a prática da operação fraudulenta. Primeiro, porque não estou demonstrado nos autos que os acusados detinham poder de controle da Taurus, conforme já falei acima, a esse respeito, exposto acima. A esse respeito, ao analisar o aumento de capital realizado pela Taurus, a própria SRE concluiu que, abre aspas, não há como afirmar que havia um antigo controlador antes do resultado do aumento de capital, dado que antes disso o acionista titular, direta e indiretamente, de maior participação em ações ordinárias de emissão da companhia, o senhor Luiz Fernando Costa Estima, era detentor de aproximadamente 43,8% das ações daquela espécie, fecha aspas, e que, abre aspas, não há elementos suficientes que corroborem a tese da formação do mencionado bloco de controle, fecha aspas. Segundo, porque as informações de venda das ações eram públicas. Luiz Estima informou a Taurus suas pretensões de vender ações da companhia, a qual divulgou tais informações no mercado em 14/4/2014, 21/5/2014, 28/5/2014 e 3/6/2014. No mesmo sentido, CBC encaminhou notificações informando acerca das aquisições das ações e comunicou que tinha interesse em adquirir participação acional e em participar da administração da Taurus, tendo essas informações sido transmitidas pela companhia em 22/5/2014. Terceiro, pois as negociações de ações foram realizadas no BMF Bovespa, de modo que as ordens de compra e de venda das ações estavam sujeitas à interferência de terceiros, como de fato ocorreu em algumas ocasiões. Quarto, destaco que a aquisição do poder de controle pela CBC em sede de aumento de capital realizado em 2014 ocorreu tão somente porque ela optou por subscrever uma grande quantidade de ações da companhia. Sua participação acionária passou de cerca de 17% para 52,51% do capital social votante, aportando mais de 56 milhões na sociedade, enquanto os demais acionistas da Taurus optaram por não subscrever novas ações. Estou caracterizada, portanto, a aquisição originária do poder de controle pela CBC. Dessa forma, entendo que não restou demonstrada a prática de operação fraudulenta no caso ora analisado, razão pela qual entendo que Luiz Estima, ABI, Daniel Birman, CBC e Fábio Mazaro devem ser absolvidos de tal imputação.
Segunda imputação, não realização de oferta pública e aquisição de ações, na forma do artigo 254A da 6404 de 76, da Compromisso de Capital. A segunda infração imputada à CVC consiste em infração exposta no artigo 254A da Lei da SA, uma vez que teria ocorrido o controle da Taurus, sem a realização posterior à oferta pública de ações. Não vou ler aqui o expositivo do 254A aqui. A alienação de controle também disciplinar em 254A. Como se vê, a lei societária brasileira estabeleceu para o obrigatório de realização de OPA que, algum acionista ou grupo de acionistas detém o controle societário. Aqui a gente está falando de aquisição originária, né? 2. Haja alienação do controle da sociedade a outro acionista ou grupo de acionistas. E 3. O controle tenha sido alienado através de uma transferência onerosa. A norma prevista no 254 da Lei das SA tem como objetivo assegurar aos acionistas minoritários a possibilidade de alienação de suas ações por um preço determinado em lei, no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, de modo a compensar a quebra da estabilidade do quadro acionário, a alteração do sócio majoritário da companhia e outras teses que, dependendo da doutrina, né, envolvem a alienação de controle. Nesse sentido, em observância do princípio da objetividade, não tendo havido alienação do poder de controle na Taurus, não há que se falar em obrigatoriedade de realização de OPA, prevista na lei societária e no Estatuto Social da Companhia, e violação a 254A da lei das SA, a razão pela qual voto pela absolvição da CVC em relação a tal imputação. Terceira imputação, conflito de interesse, artigo 6404/76, a lei 6404/76 do artigo 115. A terceira e última imputação diz respeito à suposta violação ao artigo 115 da lei das SA por Luiz Estima e Estima Par, por terem votado em alegado conflito de interesses na AGE 19/12 de 2014, no sentido de rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face FJ-SE sobre Luiz Estima, moções previstas no artigo 159 da Lei das SA. Conforme exposto no relatório, a referida ação de responsabilidade decorreria da operação de alienação de cotas representativas do capital social da SM Metalurgia Limitada, de propriedade da Taurus Máquinas e Ferramentas Limitada, controlada pela Taurus, para remir participações limitadas ocorrida em 2012. Alguns meses após a conclusão da referida operação, foi constatada a existência de um aditivo, não aprovado e nem previamente reportado ao Conselho de Administração da Taurus, o qual tornava sem efeito uma das parcelas do valor original da venda, reduzindo-a de 115 milhões para aproximadamente 64 milhões. Segundo a tese acusatória, abre aspas, ao votar pela rejeição da propositura da ação de responsabilidade contra a FJSE, Luiz Estima, diretamente e indiretamente através de Estima Par, votou em conflito de interesse com a companhia, na medida em que, para esta, o interesse residia na apuração da responsabilidade daquele acionista votado como possível participante da ação danosa contra a companhia. Fecha aspas. Pois bem, em linha com a doutrina dominante, em conformidade com a posição majoritária, com a devida venda e todo o respeito à posição que é esposada pela nossa diretora Flávia, nossa decana, a diretora Flávia, firmada pelo colegiado da CVM em casos julgados recentemente, entendo que as hipóteses de conflito de interesse do artigo 115, parágrafo 1º da lei 17 devem ser interpretadas de acordo com a tese material, que já tinha falado, que diz respeito também à aplicação do 159. De modo a não tornar esse voto necessariamente repetitivo, destaco minha posição acerca da adoção da teoria materialista se fundamenta principalmente numa interpretação histórica e sistemática. Histórica já tem 200 anos, né? Qualquer momento, se mudar, teremos mais emoções por mais de 200 anos de discussão. Principalmente uma interpretação histórica e sistemática da 6404/76 dos princípios majoritários, ainda que no caso concreto não vislumbro a existência de acionista majoritário na companhia antes da realização do aumento de capital e da presunção de boa-fé, consoante explicitado em oportunidades prévias. Já tive a oportunidade de comentar sobre isso quando julgamos aqui a questão do conflito formal, material, a questão da boa-fé, se há boa-fé para todos, não há boa-fé para o controlador também,
os casos de impedimento, suspeição são tão claros no CPC, né? E por que não a gente entender que o controlador que constituiu a companhia, fez a companhia crescer, tem interesse na companhia, que ele também é dotado de boa-fé. Oportuno destacar ainda que o parágrafo 4º do artigo 115 da lei da SLCA dispõe ser anulável a deliberação tomada, abre aspas, em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia. O interesse conflitante é com a companhia, né? Até na melhor doutrina italiana, quando se fala em interesse em detrimento da companhia, não é qualquer conflito de interesse. Sendo certo que o legislador optou, e o legislador italiano clássico, né, ele fala exatamente isso, é um interesse em detrimento da companhia. Só que aqui a gente está falando de um caso um pouco diferente. Sendo certo que o legislador optou por prescrever de forma expressa as hipóteses de proibição de votar ex ante, já estabelecendo a consequência da não abstenção em tais hipóteses como sendo nulidade e não nulidade do voto. A atual dinâmica empresarial, somada aos avanços tecnológicos e a um mercado cada vez mais competitivo, impõe que as tomadas de decisões sejam realizadas de forma rápida e ágil. Assim, uma avaliação ex ante das situações com potencial conflito de interesse pode causar efeitos diretórios na gestão das companhias, ou até mesmo privá-las de oportunidades empresariais, o que geraria graves ineficiências. No meu entendimento, não foi essa a intenção do legislador. Especificamente em relação do voto referente à deliberação acerca da aprovação da propositura de ação de responsabilidade, lei das SA, artigo 159, reitero os argumentos prevalecentes de julgamento parecia 19957008172/2021-93, de relatoria do então diretor Alexandre Rangel, que reforçam a tese do conflito material no sentido de que a simples deliberação assemblear favorável à matéria impõe a substituição imediata do administrador à votação, nos termos do 159 para a segunda lei da LCA, o que significaria atribuir à parcela minoritária do capital social, se fosse o caso, né, o poder de destituição de administradores eleitos pela maioria. 2. Ainda que a matéria não seja aprovada em Assembleia, conferindo aos titulares de ao menos 5% do capital social o direito de fazê-lo, conforme dispõe o 159 para a quarta lei da CA. E 3. A ausência de liberação expressa de tal matéria no rol de temas do 115 parágrafo 1º da lei da CA. Eu já falei diversas vezes, outro dia teve um voto aqui que eu voltei a falar, a lei das SA é um sistema. Pode não ser o sistema perfeito, mas, ao meu ver, é o melhor sistema que pode ser feito aqui no Brasil. Eu acho que foi uma obra-prima do Dr. Bulhões, do professor Lamy, e é um sistema que funciona muito bem. Então, nesse sistema, não há uma vedação expressa. Se tivesse que existir uma vedação expressa, eu acho que já constaria na própria redação original da 64/74/76 por alguma das alterações. De todo modo, tendo em vista que o acionista equivocado da deliberação sobre sua própria responsabilização tenderá a se autopreservar, caberá ao acionista o ônus de demonstrar que proferiu o voto no interesse da companhia. Feitas tais considerações, é necessário destacar que a CVM já julgou 3 processos contra a Luz Estima e FJSE, referentes a fatos relacionados à venda da controlada SM Metalurgia Limitada pela Taurus. Processo RJ 2014.013.977, estará pela SEP para apurar, abre aspas, a responsabilidade de administradores fiscais das forjas Taurus S.A. por problemas associados à venda de sociedade controlada, a parênteses SM Metalurgia Limitada, fecha parênteses, e a contabilização dessa operação das demonstrações financeiras, fecha aspas. Especificamente no tocante à Luz Estima FJS, o Conselheiro de Administração da companhia, a CVM, nos absolveu de todas as acusações formuladas contra eles. Com relação ao processo administrativo sancionador RJ 2016-7961, instaurado pela SEP para apurar responsabilidade dos administradores da Forja Taurus S.A. em relação aos multos concedidos ao Otton Máquinas Limitada, fecha aspas, negócio atrelado à venda da SM Metalurgia Limitada, tendo a CVM concluído pelo arquivamento, sem julgamento mérito, em razão de reconhecimento de bis in idem, da acusação de infração ao artigo 153 da Lei das SA relacionada à aprovação da liquidação do multa entre o Otton Máquinas Limitada e Taurus Máquinas Ferramentas Limitada,
por meio da dação em pagamento formulada contra Luiz Estima e FJSE, bem como pela absolvição de ambos na infração dos artigos 142.3, combinado com 153 da Lei DSA, abre aspas, por não diligenciar quanto às condições na celebração e por não acompanhar a execução dos contratos de multa celebrados com a OTAN, né? Fecha aspas. E PAS CVM 2014-10556, instalado pela SEC, para apurar, abre aspas, responsabilidade de Luiz Fernando Costa Estima, FJSE, na qualidade de acionistas e membros do Conselho de Administração das Forças Taurus S.A., pelo descumprimento do parágrafo 1º do artigo 115 da Lei 64/74/76, fecha aspas, por terem votado pela suspensão de deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade civil em face de si, especificamente em relação ao Estima, de ter votado indiretamente pela suspensão de deliberação sobre as contas dos administradores da companhia relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013. Ambos foram absolvidos da acusação de terem votado pela suspensão da deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade civil contra si, tendo Luiz Estima sido condenado a pena de advertência por ter votado direto e indiretamente pela suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores da companhia relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013. Né? Então, recebeu uma advertência aqui. Além dos processos acima mencionados, a SEB enviou a Luiz Estima e FJSE o ofício CBN-SEB-GE número 266 de 2014, em que expôs seu entendimento de que Luiz Estima estaria impedido de votar na deliberação de ação de responsabilidade contra si próprio, tendo sido silente em relação com a deliberação acerca da propositura de ação em relação a qualquer outro administrador da companhia. Voltando ao caso analisado, verifica que Luiz Estima acatou tal orientação da SEB e se absteve de votar na AGF 19 de 12 de 2014 em relação à propositura da ação de responsabilidade contra si, tendo votado somente em relação aos demais administradores, entre eles FJSE, sendo decisivo no resultado de não os acionar. Para justificar a legitimidade de seu voto, Luiz Estima argumentou que, os pais RJ 2014-13977, 2016-7961, comprovam que eles não tiveram qualquer participação comissiva da fraude ocorrida no âmbito da operação. E 2, a SPS também ignorou a orientação dada pela SEP por meio do ofício CVM-SEP-GE 2014, que criou em Luiz Estima a expectativa que estaria votando de acordo com o entendimento da autarquia, bem como a decisão do PAS CVM 2014-10556, que já havia absolvido Luiz Estima por ter votado pela suspensão da deliberação a respeito da propositura da ação de responsabilidade contra si próprio. E 3, o parecer jurídico elaborado pelo professor Tavares Guerreiro indicava a inexistência de dano como consequência de operação. Né? Além da CVM já ter absolvido FJSE de infrações relacionadas à operação de venda da SM Meteorologia Limitada, foi reconhecido nos autos do processo administrativo CVM 2014-13967 que foi ele que descobriu e reportou a existência da fraude. Está se falando agora na lei do whistleblower, né? No Brasil, parece que está sendo discutido. Né? Então, ele descobriu e reportou a existência da fraude. E uma das coisas que eu vejo, não nesse caso aqui, mas que a gente tem sempre a evitar, que aqui no Brasil, às vezes, o whistleblower se torna acusado, se torna réu em ação criminal pelo Ministério Público, né? Não sempre, né? E aqui foi ele que reportou a existência da fraude. Então, você está falando de whistleblower, isso aqui eu acho que já é um whistleblower, né? E vamos ver como é que a lei vai avançar. O whistleblower é um instituto que existe nos Estados Unidos, que funciona, que a pessoa denuncia uma fraude, uma corrupção, e tem, inclusive, uma participação nos desvios que puderem ser recompostos para o Estado, né? Com efeito, o parecer jurídico que fundamentou o voto de Luiz Estima concluiu resumidamente pela 1, ausência de danos à companhia, 2, ausência de violação do dever de diligência com o FJSE, 3, ausência de nexo de causalidade entre a conduta de FJSE e o dano supostamente causado à companhia, e que 4, as contas dos administradores relativas ao exercício social 2012 foram aprovadas. Ademais, o parecer jurídico elaborado pelo escritório Erosmo, Penalva Souza, Leão do Franco, advogados, né? Que inclusive é o escritório sucessor do escritório do Dr. Bruno,
consignou não haver, abre aspas, prova material direta, fecha aspas, da participação de Luiz Tima e FJSE em relação aos supostos danos sofridos pela Taurus, ponto. Soma-se a isso o fato de tanto o Comitê Especial Independente instalado no âmbito da Taurus em seu relatório final, quanto o Conselho de Administração da companhia, não recomendarem a propositura de ação de responsabilidade contra Luiz Tima e FJSE. Evidentemente, não cabe ao colegiado da CVM avaliar a probabilidade de êxito de eventual ação de responsabilidade em face do antigo administrador da Taurus, mas sim análise acerca do alinhamento de interesses do acionista da companhia. E é exatamente a questão do conflito de interesse em detrimento da companhia. Somente nesses casos. Nesse sentido, tendo em vista o conjunto fático probatório existente nesses autos, o qual evidencia que eventual propositura de ação de responsabilidade em face FJSE ainda no mínimo controvertida, discordo respeitosamente da tese acusatória, porque a acusação, muitas vezes, ela é dotada das informações naquele momento, e eu tenho o benefício de analisar o caso já com todos os fatores e já com todas as evidências e provas e pareceres. Então, da tese acusatória, no sentido de que o voto proferido por Luiz Tima na AGE 19 de 2014 teria sido contrário aos interesses social da Taurus, razão pela qual não pediu um descumprimento do Luiz Tima e Tima par ao disposto no artigo 115 da Lei da SA. Em conclusão, senhora presidente, entendendo, pelo exposto, não vislumbro nos autos elementos suficientes a embasar as imputações feitas pela acusação, razão pela qual voto pela absolvição dos acusados em relação a todas as infrações objeto desse processo, devidamente indicadas no item 1 desse voto. Por fim, ainda que a acusação formulada nesse processo não abrange a manipulação de mercado, e sim prática de operação fraudulenta que não figura em indício de crime definido em lei como de ação pública, ou seja, não é uma acusação apta a ensejar a remessa dos autos ao Ministério Federal, nos termos do artigo 13, 1 da Instituição CVM 0719, propõe a comunicação do resultado desse julgamento ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, em complemento aos ofícios 6 de 2020 CVM SGE e 3 de 2020 CVM SPS CCB, nos termos do artigo 9 da Lei Complementar 105 de 2001 e do artigo 12 da Lei 3.576. É como voto, senhora presidente. Obrigada, diretor Otto Lobo, Senhora presidente em exercício, acompanho as conclusões do ilustre diretor relator, bem como seus fundamentos no que tange às acusações de operação, bem como integralmente seus fundamentos no que tange às acusações de operação fraudulenta, não realização de oferta pública de aquisição de ações. Quanto à acusação de votação em conflito de interesse, acompanho os fundamentos do relator específicos para o caso, porém apresento algumas considerações adicionais que, embora não constituam divergência para fins de cômputo de voto, etc., incluem uma ressalva acerca de minha visão sobre a interpretação do artigo 115 da Lei dos SA. Diz o diretor relator. Aí eu transcrevo um parágrafo que fala, aliás, tratando-se de voto referente à deliberação acerca da aprovação de propositura de ação de responsabilidade, reitero os argumentos prevalecentes no julgamento do PAS 19957-08172, 2021, de relatoria do então diretor Alexandre Rangel, que reforça a tese do conflito material, no sentido de que, a simples deliberação assemblear favorável à matéria impõe a substituição imediata do administrador, o que significaria, se adotada a interpretação do conflito formal, atribuir a parcela minoritária a poder de destituir administradores eleitos pela maioria. 2, ainda que a matéria não seja aprovada em assembleia, confere aos titulares de 5% do capital o direito de fazê-lo, conforme o parágrafo 4º do artigo 159. E 3, a ausência de vedação expressa de tal matéria no rol de temas do parágrafo 1º do artigo 115. Essa é a transcrição que eu faço do voto relator e volto a falar aqui das minhas considerações. Concordo integralmente com o trecho acima. Embora a lei tenha uma redação problemática quanto às formas de verificação de vedação ao voto, ao deixar indefinida a expressão interesse conflitante, a questão do voto na propositura de ação de responsabilidade, a meu ver, é bem mais simples, pois é resolvida por regras específicas na própria lei. Trata-se do sistema do artigo 159, mencionado na transcrição acima, itens 1 e 2.
para que, de um lado, uma minoria não possa afastar administradores eleitos pela maioria, e, de outro, para que os próprios administradores não impeçam a propositura de ação de responsabilidade contra eles, quando a maioria do capital decidir não a propor, ela pode ser ingressada de modo derivado por titulares dos percentuais, na época de 5%, e hoje os previstos na resolução CVM 70, que vão de 1 a 5% conforme o capital social. Faço ressalvas apenas quanto ao que o relator afirma no parágrafo seguinte, que diz: de todo modo, tendo em vista que o acionista que votar na deliberação sobre a sua própria responsabilização tenderá a se autopreservar, caberá a tal acionista o ônus de demonstrar que proferiu tal voto no interesse da companhia. E aí volto aqui para o meu texto, né? Não se trata de divergência, mas apenas de desenvolvimentos adicionais para restringir a extensão e as circunstâncias em que concordo com o afirmado no trecho acima. A primeira ressalva é que realmente esse ônus pode vir a caber a tal acionista, mas isso em sede de eventual discussão em que inicialmente outra parte tenha exercido o seu ônus de alegar, fundamentadamente, que tal voto teria sido abusivo, seja em âmbito da tutela pública, num processo sancionador, seja na tutela privada, em âmbito de reparação civil. É claro que o administrador acionista tenderá a se autopreservar, mas isso é apenas mais explícito em algumas situações, sendo a da ação de responsabilidade possivelmente aquela mais evidente. Em todas as outras, o acionista também vota no seu interesse próprio, assim como todo ser humano racional em qualquer situação. Não há problema aí. O problema é quando o interesse próprio é buscado em prejuízo do interesse alheio. A discussão está ligada às dificuldades de conceituação do que seria o interesse da companhia. Para fins práticos, penso que o conceito possa e deva ser lido de maneira mais simples. O interesse da companhia em determinada matéria é aquele definido pelo órgão competente para decidir aquela matéria, se a decisão for tomada em cumprimento dos deveres fiduciários e demais regras aplicáveis. Assim, quando o órgão é a Assembleia e não houver voto abusivo, o interesse da companhia é o da maioria do capital votante. Desse modo, numa descrição mais voltada à realidade econômica, não é o interesse da companhia, um conceito abstrato, que determina o voto, e sim o voto que determina o interesse da companhia, no caso concreto. Em termos legais, a expressão cumpre também a função de estabelecer os limites dentro dos quais o acionista pode buscar o seu interesse próprio, ao estabelecer o interesse da companhia. Outros dispositivos trazem construção semelhante, mas basta o próprio exemplo do caput do artigo 115. Disse que o acionista deve votar no interesse da companhia para em seguida definir como abusivo o voto que deliberadamente lhe causa dano. O que é vedado em termos práticos não difere do regime jurídico geral, em que o indivíduo pode usar seus direitos em seu interesse pessoal, mas não abusar. O benefício pessoal pode e deve ser buscado, mas não em detrimento do direito alheio. Não houvesse artigo 115 na lei das SA, o voto pelo qual um acionista em geral visa prejudicar a coletividade dos acionistas seria igualmente abusivo sob o conceito civil de abuso de direito, já que o fim econômico do direito a voto é buscar ganhos partilháveis pela coletividade dos acionistas. Digo acionista em geral porque o controlador que vota em prejuízo da companhia abusa de seu voto também por previsão mais específica do parágrafo único do artigo 116. Aplicando esse racional à deliberação sobre a ação de responsabilidade contra o administrador, se a maioria do capital delibera votar contra sua propositura, o ponto de partida da análise sobre a regularidade do voto pelo administrador acionista, que seria réu, é que ele foi proferido no interesse da companhia. Afinal, é o que a maioria deliberou. Tem ou não sido determinante para isso o voto em questão. Ao tratar dessa questão, mais especificamente quanto ao acionista controlador, porém em situação que trata essencialmente do mesmo potencial conflito de interesses do administrador acionista, este colegiado já se manifestou em consulta de que transcrevo passagens de meu voto de relatoria. Na transcrição diz: parece mais intuitivo, a princípio, supor que o controlador não deveria votar na Assembleia sobre propositura de ação de responsabilidade contra si, seja pela ótica do princípio de que ninguém deve ser juiz de si mesmo, seja pela ótica econômica de que o ganho da companhia representa perda para o controlador. Eu vou pular uma transcrição aqui. Porém, a lei não fala nessa matéria da ação de responsabilidade como hipótese de vedação. E o controlador poderia perfeitamente defender que sua vontade de não propor a ação está coerente com o interesse social. Se ele legitimamente acredita na improcedência da ação, estaria poupando a companhia de uma deliberação que ex ante é prejudicial à comunhão de interesses, pois esta, além de não receber indenização, incorreria nos custos diretos com advogados e árbitros ao judiciário,
custos de oportunidade dos funcionários que lidariam com o processo e, evidentemente, a condenação e insucumbência. Paradoxalmente, a análise substancial do conflito nesse voto dependeria de que fosse julgado praticamente o mérito da ação indenizatória, o que seria feito na prática na ação derivada. Afinal, sob uma regra de necessidade de assembleia prévia, que era o que se tratava naquele caso, se o controlador votar contra a propositura da ação, surge a legitimidade extraordinária, assim como funciona no artigo 159. Por esse vetor, percebe-se razoável a regra de que o voto controlador seria, em princípio, permitido, né? E aí, controlador lá, mas se aplica aqui ao administrador. Voltando ao texto deste voto, assim, considerando um caso semelhante ao destes autos, mas em que se tratasse do voto contra a ação contra o próprio administrador, para que se dissocie a vontade da maioria do interesse da companhia, o ônus é de quem alega o abuso, que precisa demonstrar que o voto do administrador teve o intuito de prejudicar a companhia, e ainda ser capaz também de mostrar que votos em suficiente quantidade para chegar a essa maioria também foram abusivos. Não é uma alegação trivialmente demonstrável, pois o abuso depende de que quem tenha votado contra a propositura da ação acreditasse, no mínimo, que a ação teria probabilidade suficiente de ser procedente e que a indenização teria montante e probabilidade de recebimento suficiente para compensar os custos totais de sua propositura, inclusive os relativos à substituição do administrador, de modo que tenha votado por votar de maneira intencionalmente lesiva à companhia. Entendo que só numa circunstância em que haja o questionamento da legitimidade de votos, de maneira razoavelmente fundamentada, haverá então a situação em que o administrador terá o ônus de expor as razões pelas quais entende que seu voto não foi abusivo. Isto é, que mesmo havendo uma explícita simultaneidade de interesses e que o seu tenha sido atendido, isso não se deu em prejuízo da companhia. Esse tipo de dificuldade, inclusive, é mais uma das razões pelas quais a solução da lei de cabimento de ação derivada é um caminho mais eficiente de solução para as hipóteses em que grupos minoritários remaneçam com entendimento de prática de ato ilícito por administradores a ponto de querer buscar a reparação para a companhia a despeito da deliberação contrária da maioria. Dito isso, tratando do caso dos autos, é lamentável que o senhor Luiz Estima tenha sido acusado, mesmo tendo cumprido a dita orientação desta autarquia a não votar contra a ação de responsabilidade contra si próprio. De início, já se tratou de um comando para privar-se de um direito que a lei lhe assegura e com caráter mais que meramente orientativo, dado o peso da possível sujeição a um processo sancionador em caso de descumprimento. A CEP, ao menos, apoiou seu comando em entendimento jurídico que, conquanto ao meu ver equivocado, é plausível e sustentado com razoabilidade por muitos, tanto assim que prevaleceu por algum tempo neste colegiado, até que superado recentemente pelo precedente mencionado no voto do ilustre relator. Menos compreensível, porém, é a atuação que se refletiu na propositura de acusação, onde ele foi acusado por ter votado na ação contra o seu sobrinho, quando o colegiado já o absolvera, no PS 2014-10556, de ter votado na ação contra ele próprio. Por fim, considerando o registro no voto do ilustre relator sobre seu alinhamento à tese de conflito material, bem como a manifestação de voto da ilustre presidente em exercício, faço breve registro de minha interpretação do artigo 115. Como já afirmei nos PAS, aí eu cito os casos Saraiva, Springer e JB Duarte, concordo que a verificação de conflito de interesse deva ser feita por uma análise substancial ou material, isto é preciso examinar se e como o teor da deliberação tem o objetivo de obter benefícios em detrimento da companhia. Isso configura a efetiva oposição de interesses, a busca do acréscimo ao patrimônio próprio por meio do decréscimo do patrimônio alheio, e só esses elementos poderiam, ao meu ver, servir de conceito para expressões como interesse conflitante e benefício particular, quando restritivas de direito, pois restrições interpretam-se restritivamente. Porém, divirjo da ideia de que esse exame só possa ser feito depois de tomada a deliberação. Em um processo sancionador, sempre se faz o exame após a deliberação, mas o registro é relevante para a inteira construção do que penso ser um regime, ao mesmo tempo mais eficiente e compatível com o texto da lei e regras gerais do direito. Transcrevo o que já afirmei no PAS do JB Duarte, de relatoria da diretora Flávia Perlingeiro, em que o diretor Otto Lobo, ora relator, também registrou divergência quanto à fundamentação pelo conflito formal. E a transcrição diz:
Apesar de discordar das teses que sustentam impossibilidade de controle prévio da atuação em situação de potencial conflito, penso que a análise sobre haver ou não violação e caber ou não impedimento, conforme o caso, depende da análise da materialidade ou substancialidade daquilo que se aprovou ou se pretende aprovar. Não se deve confundir a priori com o anterior, nem a posteriori com o posterior. A verificação de ter ou não havido violação, seja pelo critério formal, seja pelo critério material, pode ser feita depois da prática do ato questionado, como neste e em todo processo sancionador, aliás, mas também pode ser feita antes, que é onde reside minha divergência com a opinião majoritária. Eventual impedimento, seja de voto, seja de atuação do administrador, quando usado legitimamente, deve servir para preservar um direito que se encontra ameaçado, algo tão fundamental quanto o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, ao determinar que a lei não pode excluir da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Sob esse enfoque, parece-me incompatível com um sistema jurídico uma interpretação de dispositivos legais que possibilitasse, ao menos de maneira hipotética, um cenário em que o julgador se depare com uma situação de clara ameaça a um direito e tenha que permitir que ele sofra efetiva lesão, ao invés de assegurar sua proteção com a expedição de um comando concreto de não agir. Em última análise, parece-me que tal situação extrema seria compatível com os entendimentos que afirmam, sem ressalvas, que qualquer controle poderia ser feito apenas posteriormente à prática do ato. Por outro lado, literalmente pelo lado oposto, também incompatível com o sistema jurídico é a interpretação que enxerga a ameaça de lesão sem qualquer evidência de que um direito esteja em vias de ser lesado, senão a possibilidade fática que alguém possui de exercer um direito próprio em detrimento de direito alheio. A primeira leitura erra ao permitir a prática de ato lesivo, mesmo que perfeitamente demonstrada a atualidade da efetiva ameaça. A ameaça mais flagrante é insuficiente para evitar lesão a um direito. A segunda erra ao afastar um direito legítimo, mesmo quando ausente qualquer lesão. O direito de agir é considerado, em si mesmo e por presunção absoluta, a ameaça, sendo eliminado para evitar seu abuso. E assim é o fim da transcrição daquele voto, né? Eu faço referência ao restante dele para as demais considerações. E, por fim, ressalto que esta manifestação não constitui divergência na medida em que não são discutidas nestes autos nem a questão do ônus de demonstração de regularidade do voto, nem o momento de análise do conflito. Assim, com essas considerações e ressalvas, acompanho o relator. É o voto. Obrigada, diretora Sueli. Farei uma leitura de uma versão resumida do meu voto, que estará disponível na íntegra ainda hoje no site da CVM e nos autos do processo. Eu também voto pela absolução dos acusados, acompanhando assim a conclusão do voto do ilustre relator Otto Lobo. Penso, contudo, breves considerações para respeitosamente explicitar e fundamentar minha divergência parcial em relação a certos aspectos dos temas abordados. As acusações no âmbito deste PAS podem ser divididas em dois blocos distintos e autônomos entre si. O primeiro engloba as imputações de prática de operação fraudulenta e de violação disposto no artigo 254-A da Lei das SA. O segundo diz respeito à acusação feita em face de Luiz Estima e Estima Par, por ao ver da SPS terem votado em conflito de interesses ao rejeitarem a propositura de ação de responsabilidade em face de FJSE, sobrinho de Luiz Estima e também membro do Conselho de Administração da companhia. Começo pela questão da alegada operação fraudulenta. Quanto ao primeiro bloco de acusações, acompanho os fundamentos apontados no voto do ilustre relator com breves considerações adicionais. A propósito, entendo que a SPS não se desincumbiu do ônus de demonstrar que Luiz Estima era, à época, de fato, detentor do chamado controle minoritário sobre a companhia e tampouco de que teria sido formado um bloco de controle tácito, entre aspas, apto a evidenciar, assim, uma alienação de controle e a ensejar o propósito de frustrar a incidência das medidas protetivas previstas no Estatuto Social, quanto à posterior realização da UPA de que trata o artigo 254-A. Note-se que não há dúvida quanto à alienação do controle majoritário ser gatilho para a incidência do disposto no artigo 254-A,
O que não se pode dizer, porém, a respeito do controle minoritário, situação que enseja controvérsias na doutrina, ainda pouco exploradas pela CVM. O controle minoritário ocorre quando um acionista ou grupo de acionistas, titular de menos da metade das ações votantes, consegue preponderar em bases ao menos relativamente permanentes e estáveis, e não pontualmente circunstanciais, nas Assembleias Gerais diante do elevado absenteísmo dos demais acionistas em tais reuniões e do alto grau de dispersão das ações do mercado. Do contrário, num cenário em que tal preponderância fosse essencialmente precária, seria inclusive improvável haver pagamento de qualquer sobrevalor na transferência onerosa das ações que propiciasse o exercício do dito controle minoritário, pois o adquirente não poderia contar com qualquer segurança quanto à possibilidade de manter seu caráter continuado, que seria justamente o aspecto que poderia justificar o pagamento de preço que reflita algum tipo de prêmio. Ademais, cabe reconhecer que o fato de ser inconteste uma dada aquisição de controle não significa que necessariamente tenha então havido uma alienação de controle, pois é possível que alguém se torne um novo acionista controlador sem que o antigo controlador lhe tenha transferido tal controle. Nessa situação, viável nas companhias sujeitas a controle minoritário gerencial, tem-se a aquisição originária de controle, em que o controle propriamente dito se forma já nas mãos do novo controlador, em contraposição à chamada aquisição de controle derivada. Isso pode ocorrer em tese de diversas formas, inclusive pela compra gradual de ações em bolsa, pela celebração de acordos de acionistas entre vários minoritários, bem como pela subscrição de ações em aumento de capital, do qual os demais acionistas optem por não participar. Neste caso concreto, a meu juízo, a acusação não conseguiu demonstrar, ainda que tenha apontado um conjunto de indícios, que anteriormente à aquisição do controle majoritário pela CVC, Luiz Estima exercesse de fato controle minoritário sobre a companhia, a despeito do quanto vinha sendo divulgado ao mercado, segundo as informações constantes do formulário de referência acerca da inexistência de acionista controlador. Nem que, considerando as operações realizadas por Luiz Estima, CVC e Arb Rio, teria efetivamente se formado um bloco de controle tácito antes da subscrição das sobras pela CVC. A meu ver, a SPS fiou-se mais na incontroversa posição de acionista controladora que a CVC passou a ostentar após a subscrição das sobras, do que em evidenciar arranjos aptos a demonstrar que Luiz Estima, Arb Rio e CVC tivessem formado, de modo escamoteado, posição de controle que viria depois de estar concentrada exclusivamente com a CVC, configurando a alegada operação fraudulenta. Restou incontroverso que, à época dos fatos, já não havia um controlador majoritário. Luiz Estima, por sua vez, era titular direta e indiretamente de 43,8% do capital votante, bem como presidente do CA da companhia. Em abril de 2014, o Conselho se reuniu para analisar a convocação de AGE para deliberar sobre a proposta de aumento de capital, formulada por Luiz Estima, que foi rejeitada por 4 votos contrários a 3 votos favoráveis, tendo a maioria dos conselheiros entendido que não seria esse o caminho mais adequado para o enfrentamento das dificuldades econômicas pelas quais passava a companhia. Luiz Estima convocou, então, diretamente a AGE ao amparo do artigo 123, parágrafo único C da Lei das SA. A esse respeito, entendo ser convincente o argumento trazido pelas defesas de que a rejeição da proposta pelo CA evidenciava que Luiz Estima não detinha controle minoritário sobre a companhia, não tinha tido poder para eleger a maioria dos membros do Conselho, nem tampouco para dirigir as atividades sociais da companhia. A meu ver, restou também bem demonstrado pelas defesas que não houve falha informacional, o que foi, inclusive, corroborado pelo fato de que não houve sequer acusação nesse sentido, no que toca às informações acerca do aumento de capital, bem como a intenção de venda de até 3.800.000 ações de emissão da companhia por parte do Luiz Estima e também a compra de ações e aumento de participação com vistas a influir na administração da Forja Taurus por parte da CVC.
Vale revisar que as operações de que trata esse processo envolveram 1. Aquisição pela CVC de 7.743.300 ações da Forja Taurus em bolsa, boa parte dessas adquiridas de Luiz Estima e Arme Rio, tendo a CVC passado a deter aproximadamente 17% do capital votante da companhia. E, posteriormente, 2. A subscrição pela CVC de 41.004.543 novas ações ordinárias da Forja Taurus, emitidas no aumento de capital aprovado na GE de 29/4/2014, tendo sido informados aos acionistas que, após o término do prazo para exercício do direito de preferência, caso a totalidade das novas ações não viesse a ser subscrita, poderiam ser realizadas até 2 rodadas de rateio das sobras, nas quais os escritores que tivessem exercido seu direito de preferência poderiam adquirir ações que não tivessem sido inicialmente subscritas, após o que a CVC passou então a deter ações representativas de 52,51% do capital votante da Taurus, tornando-se assim controladora. A propósito, entendo que as defesas tiveram êxito em evidenciar que o que permitiu que a CVC se tornasse titular de ações que passaram a lhe assegurar de modo permanente a maioria de votos nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, foi a baixa adesão dos demais acionistas ao aumento de capital, que não exerceram seus respectivos direitos de preferência. Circunstância essa que não dependia, nem estava sob controle dos acusados nesse processo, tampouco poderia ser por eles seguramente antevista. Tal como formulada a acusação, a certeza quanto à questão factual central, que é a existência de controle alienado à CVC, revela-se, a meu ver, premissa imprescindível para que, somando-se a outros indícios, se pudesse considerar, se presentes os elementos do tipo, a procedência da tese acusatória. Contudo, a meu juízo, tal evidenciação demandaria um esforço probatório mais robusto do que o apresentado neste caso, e, diante da sua ausência, não formo tal convencimento. Observo, todavia, que o teor bastante suspeito dos diálogos reproduzidos nas transcrições das gravações telefônicas constantes da peça acusatória constitui forte indício de concertação quanto ao direcionamento de venda de ações de emissão da companhia, ao menos por parte de Arme Rio e CVC, que eram partes relacionadas, submetidas a controle comum, como admitido pelas defesas. Ainda que, de fato, tais operações tenham sido cursadas em bolsa, por vezes precedidas de leilões, tendo em vista a baixa liquidez do ativo, sempre sujeitas, a princípio, à interferência de terceiros, o que inclusive chegou efetivamente a ocorrer, mas apenas em relação ao lote de 50.000 ações. 5.000 ações. Tais interações, consideradas em conjunto com outros indícios identificados pela SPS, poderiam, em tese, ter ensejado investigações no que concerne a outras eventuais irregularidades administrativas no âmbito do mercado de valores imobiliários. Entretanto, o conjunto fático probatório colacionado neste processo deu ensejo à acusação por operação fraudulenta, nos termos da instrução 8, não cabendo, portanto, a meu ver, conjecturar acerca de possíveis outros ilícitos administrativos que não foram apontados e quanto ao que os acusados não puderam se defender. Passo então ao alegado voto em conflito de interesses. Quanto à alegada violação ao disposto no artigo 115 da Lei das S.A., registro minha divergência apenas em relação aos fundamentos adotados pelo ilustre relator para a dissolução dos acusados. À época, além de membro do Conselho da Companhia, Luiz Estima era também seu acionista, direto e indiretamente por meio da Estimapar, sociedade da qual era controlador, com 99% das cotas sociais, sendo seu sobrinho, FJSE, titular do 1% restante até 20 de novembro de 2014, cerca de um mês antes da GOE de 2014, quando saiu do quadro social da referida sociedade. Minha divergência é de ordem conceitual e diz respeito à interpretação dada pelo relator às regras da Lei das S.A. que tratam de conflito de interesse envolvendo, de um lado, um acionista e, do outro lado, a companhia.
O diretor relator, discorrendo sobre o referido dispositivo, construiu seu voto com apoio na tese do conflito material, que estabelece que o conflito não pode ser aferido a priori, nem ex ante, uma vez que não se configuraria independentemente do conteúdo do voto efetivamente proferido e que, sob tal lente, nem sequer teria existido caso não se materialize dano à companhia. Como já me posicionei em precedentes, respeitosamente divirjo desse entendimento. Por ocasião dos julgamentos dos PAS número tal, tal e tal, tive a oportunidade de analisar em detalhe um embate interpretativo acerca das teorias do conflito formal material no que tange à aplicação do disposto no artigo 115, parágrafo 1º, que permeia o exame quanto a voto de acionista em situação de conflito, o que não revisitarei nesse julgamento em benefício da síntese. Para maior clareza, contudo, assinalo que a interpretação do artigo 115, parágrafo 1º, ao amparo da tese de conflito material, mostra-se, a meu ver, incompatível com a sistemática da lei societária, que claramente estabeleceu para acionista que tenha interesse contraposto da companhia hipótese de vedação de voto, isso é, de impedimento. Não obstante, no exercício de aplicação da lei aos casos concretos, seja por vezes preciso aprofundar o exame casuístico para ferir se presente a própria existência do interesse conflitante. Embora nem sempre o conflito de interesse se revele de antemão de modo flagrante, fazendo com que o exame da questão venha a ser dado usualmente apenas após já ocorrido o descumprimento da lei, a partir de uma análise pormenorizada das circunstâncias específicas de cada caso, entendo que não se pode daí interpretar que inexistiria proibição de voto, sob pena de transformar a vedação ao voto em autorização a priorística para votar, sujeita apenas à posterior demonstração do dano a ser objeto de eventual contencioso, seja administrativo, judicial ou arbitral, com suas diferentes repercussões para as partes envolvidas. Mais recentemente, manifestei-me no mesmo sentido no PAS número tal, envolvendo especificamente a deliberação assemblear sobre a propositura de ação de responsabilidade que trata o artigo 159, em que ressaltei que a decisão quanto à proposição ou não da ação judicial contra si mesmo apresenta intensidade de conflito das mais elevadas, sendo de todo flagrante a meu ver, tendo em vista que, por figurar no polo passivo da demanda, o administrador tem um interesse pessoal na rejeição da matéria, claramente carecendo de isenção necessária para votar no melhor interesse da companhia. No presente caso, contudo, as circunstâncias são parcialmente distintas, pois, embora Luiz Estima estivesse elencado entre os possíveis réus da ação de responsabilidade, tanto ele quanto Estima Par, veículo de que era controlador, se abstiveram de votar na deliberação contra a propositura da demanda em face do primeiro. Ambos votaram, no entanto, pela rejeição, de modo uniforme, da propositura da referida ação contra os demais administradores, incluindo o FJSE. Assim, não se discute nesse processo o exercício do direito de voto, direto ou indireto, do acionista administrador na deliberação da propositura de ação de responsabilidade contra si mesmo, mas sim naquela envolvendo outro administrador a ele relacionado ou alegadamente vinculado aos mesmos interesses. Para a SPS, o conflito de interesses teria sido caracterizado pelo vínculo existente entre Luiz Estima e FJSE, considerando que FJSE era sobrinho de Luiz Estima, até pouco tempo antes da Assembleia, eles tinham uma relação empresarial com sócios da Estima Par e FJSE foi eleito para o Conselho da Companhia com os votos da Estima Par. Considero que, em tese, o interesse pessoal apto a caracterizar o conflito de interesses pode compreender o interesse pessoal e direto do acionista ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas, como, por exemplo, de pessoa jurídica na qual tenha participação relevante, preponderante, ou mesmo parente próximo, quando for em contraparte da companhia e tenha interesse na operação. No entanto, se é verdade que as relações de parentesco próximo podem constituir indícios de vinculação de interesses, ou mesmo caracterizar pessoas como partes vinculadas para fins de aplicação de determinadas normas,
também é verdade que não se pode presumir uma irregularidade somente pela existência de tal relação de parentesco, sendo necessário que essa informação se some a outros fatos ou indícios que, em conjunto, formem prova, mesmo que apenas indiciária, suficiente para configurar a irregularidade, conforme entendimento refletido em diversos julgados da CVM. Destaque-se que o vínculo familiar entre Luiz Estima e seu sobrinho sequer se enquadra nas hipóteses que autorizam a adoção de presunção relativa de vínculo de interesses entre parentes na linha ascendente e descendente, bem como colaterais de segundo grau, irmãos, previstas em certos normativos, que não estão em tela neste caso, e em consonância com a jurisprudência da CVM. Isso não quer dizer que, em tese, não seja possível considerar uma relação de parentesco próximo, em conjunto com outras circunstâncias particulares a um caso subjacente, como relevante para o exame quanto à incidência dos dispositivos em tela. No entanto, no presente caso, entendo que o substrato fático probatório trazido aos autos não é suficiente para fundamentar a configuração de relação de coordenação de interesses tão próxima e estreita com o FJSE que fizesse com que Luiz Estima estivesse numa situação de conflito, em essência equivalente a de deliberar acerca da propositura de ação contra si mesmo. Não deixo de reconhecer que, em certa medida, o fato de pessoas ligadas por vínculos familiares participarem de uma mesma sociedade possa ser tido como um elemento a indicar a proximidade entre elas. Contudo, divergindo da SPS, não enxergo na relação empresarial entre Luiz Estima e FJSE, como sócios da Estimapar, indício por si só suficiente de identidade de interesses, especialmente considerando a existência de presunção relativa nesse sentido e a diminuta participação societária de 1% que a FJSE detinha naquela holding até cerca de um mês antes da Assembleia, quando saiu do seu quadro societário. O fato de que FJSE foi eleito para o Conselho da Companhia com os votos da Estimapar tampouco é esclarecedor, sobretudo porque a Estimapar também elegeu outros administradores. Acrescente-se ainda que, como bem destacado pelo diretor relator, a CEP enviou a Luiz Estima ofício, por meio do qual manifestou seu entendimento no sentido de que o acionista administrador estaria impedido de votar na deliberação de ação de responsabilidade contra si próprio, e foi silente quanto ao exercício de seu direito de voto em relação aos demais administradores, incluindo seu sobrinho. A determinação da CEP foi acatada por Luiz Estima, que, como dito, não participou direto ou indiretamente da votação em relação a si mesmo. Em linha com o argumento da defesa, o ofício CEP 266-2014 o levava a crer que, exceto pela votação em relação a si próprio, não havia qualquer outro impedimento na votação com relação a outros indivíduos, fecha aspas, sendo bastante razoável entender que o referido ofício gerou tal expectativa, especialmente considerando que a questão como um todo era complexa e já à época objeto de controvérsia, e note-se que o julgamento do processo 2014-10.556 foi posterior. Por fim, cabe avaliar também a questão no que diz respeito ao voto da Estimapar, em que pese eu concordar com a SPS no sentido de que não há como separar a vontade de Estimapar da vontade de Luiz Estima, uma vez que se detinha 99% do capital social daquela época dos fatos, conforme inclusive corroborado pelo colegiado por ocasião do julgamento do PAIS 2014-10.556, assinala que a extensão do impedimento de voto da pessoa jurídica, por intermédio da qual a vontade do acionista administrador, por ser preponderante, é exteriorizada, naturalmente pressupõe a existência do conflito do próprio administrador, o que, pelas razões expostas anteriormente, não ocorre nesse caso. Ainda que assim não fosse, em se tratando de voto indireto por interposta pessoa, o veículo societário consubstancia apenas uma camada que traduz em realidade a vontade do acionista que sobre ele exerce influência preponderante e que, sendo administrador da companhia em questão, restará impedido de votar, mas não abrangendo todo e qualquer eventual acionista minoritário do referido veículo societário, nem tampouco cabendo reconhecer culpabilidade do próprio veículo em si, cuja atuação, em tal caso, é instrumental àquele, e que, em última análise, é o administrador impedido de votar em ação de responsabilidade contra si mesmo. Por essa razão,
Ainda que a proibição de voto possa estar estendida para a pessoa jurídica por ser ela titular direta das ações, a acusação deve ser voltada ao acionista que, fazendo prevalecer sua vontade, comanda o veículo e não dirigida ao mero veículo a responsabilização por eventual exercício de voto em situação de conflito de interesses, como refletido nos precedentes da CVM. Em suma, por todo exposto, voto pela absolução dos acusados no âmbito desse processo, pelas infrações que lhes foram imputadas, como voto. Sendo assim, voltando aqui ao roteiro, então eu vou proclamar o resultado, né, do julgamento de hoje, por unanimidade. Todos os acusados foram absolvidos de todas as acusações que lhes foram formuladas neste processo sancionador, por força do disposto no artigo 29, combinado com o artigo 34 da Lei 13.506, essa decisão unânime de absolvição transita em julgado na primeira instância sem a interposição de recurso de ofício pela CVM. Sendo assim, eu declaro então encerrada essa sessão. Obrigada. Presidente, Aqui só encerrada a transmissão, Mário? Está encerrada ou não? Se a gente puder, eu vou fazer um pedido aqui, na verdade, aos estudantes que permaneceram aqui até o final do julgamento, que acabou sendo um pouco extenso, de tirar aqui uma foto. Eu estou aqui me encaminhando para o meu final de mandato, na verdade, no final desse ano eu encerro a minha temporada aqui na CVM e queria levar comigo. Eu já aviso que eu não posto nada em rede social nenhuma, é só para eu ter mesmo que vou pedir a Acho que essa ajuda assim para tirar. eu só queria fazer um pedido, com certeza. que eu queria me desculpar. Atribuo um nervoso que ainda existe, em que eu não me identifiquei. Eu sou mulher branca, cabelo claro, não estou usando óculos e estava com a cor azul e branca. Apesar dos muitos anos, eu ainda tenho um fiozinho na barriga toda vez que eu Eu vou complementar, não em autodescrição, obviamente, mas só fazer a referência que hoje vocês tiveram o privilégio aqui de ouvir diversas sustentações orais brilhantes, inclusive a doutora Maria Lúcia, de quem eu sou muito fã, uma excelente, brilhante advogada. A gente consegue então tirar a foto? Tirou a foto aqui? Vou dar uma. Já que o presidente não está, o presidente gosta de... Proferindo o voto como relator, não quis me pronunciar, mas vamos pronunciar agora. Então, também faço as homenagens à Maria Lúcia, também ao professor Juliano que está aqui, e faço minhas palavras na diretora Flávia. Vocês tiveram aí uma rara oportunidade de acompanhar grandes advogados também, o Marcos também está aqui. Então, foi um momento que acho que fica aqui na nossa memória. A Maria Lúcia foi mencionado também aqui pelo professor Juliano, a memória do Dr. Cantidiano, também eu faço a mesma homenagem também aqui. Trabalhamos com a doutora Maria Lúcia e tivemos essa felicidade e essa memória de que a gente guarda para o resto da vida. Diretor Otto me faz aqui companhia? Pode ser.
Fizemos TCD também. Então tá. Acho que foi bem no que eu imaginava que eu tinha visto. Luiz, pode encerrar a transmissão e gravação pra gente? Bem no que eu imaginava. Posso sim, vou encerrar aqui então, hein? Muito obrigado, Luiz. Grande abraço. Eu que agradeço.